Com a defesa muito instável nesse começo de Série D do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santa Cruz trata como prioridade para reforços desse segundo semestre a zaga. No vídeo de hoje quero trazer aqui algumas opções brasileiras livres no mercado da bola, apenas um deles que tem contrato ainda, mas enfim que cabem dentro da realidade do Santa Cruz, alguns nomes mais baratos, outros mais caros, mas enfim que tem uma certa experiência, rodagem no futebol brasileiro e na minha avaliação seriam boas alternativas para a zaga do Santa, na sequência da quarta divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Santa Cruz aqui no canal do Black Card. Inclusive, vou deixar a playlist coral na tela final para você acompanhar outros vídeos também aqui em nosso canal, fechado? Nosso apoiador aqui do canal é a Betsul, casa de apostas esportivas para você palpitar os jogos tanto do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, quanto também da Série A. Vou deixar aqui o print da primeira divisão para vocês observarem as cotações. Por exemplo, nesse próximo domingo teremos Grêmio e São Paulo, com a vitória do Grêmio em casa pagando 2,25 a cada real apostado, um empate a 3,24 e uma vitória do São Paulo fora 3,36, ótimas cotações lá na Betsul. Outras partidas interessantes, Vasco e Flamengo. Na segunda-feira, um empate nesse jogo a 3,46, uma vitória do Vasco fora 3,54 e uma vitória do Flamengo a 2,06. Lembrando que esse jogo, o Vasco que está em casa. Goiás e Cuiabá também no domingão, uma vitória do meu Goiás em casa pagando 2,18 a cada real apostado, Palmeiras e Coritiba com uma vitória do Palmeiras em casa a 1,17 e todas as cotações. Lembrando que nos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, a partir de um dia antes, você já pode entrar lá no site da Betsul e conferir as cotações, por exemplo, para os jogos do Santa Cruz e também, por exemplo, na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro, a reta final dos campeonatos pela Europa, você encontra o nosso apoiador aqui no canal. Lembrando, vindo aqui pelo nosso link, você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$500. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre algumas opções para a zaga do Santa Cruz na sequência do Campeonato Brasileiro, até porque a defesa não começou a competição também. Dá para dizer que no geral já era de se esperar. O Santa que até aqui conseguiu passar em branco, duas vezes na segunda divisão, na quarta divisão, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda assim, desde o Campeonato Estadual já demonstrava uma grande insatisfação, tanto da diretoria quanto também dos torcedores, com o rendimento da defesa. E obviamente para o segundo semestre, as principais energias da diretoria para buscar uma nova contratação, principalmente nessa posição. Quero trazer algumas opções de zagueiros brasileiros que estão livres no mercado. O primeiro deles, o Dankler, 31 anos de idade, zagueirão experiente ex-Vitória, que nessa atual temporada fez 13 partidas, a última delas no dia 9 de março. Então, um jogador que vinha atuando com uma certa frequência, acabou sendo desligado da equipe baiana após a diretoria do Vitória disse que ele não estava mais para os planos, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Das suas 13 atuações, todas elas como titular. Então, nessa reformulação do Leão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Dankler acabou ficando de fora. Atleta que estava no futebol asiático há bastante tempo, no futebol de fora do país, ou seja, no exterior, ele estava desde 2016. Então, um jogador que tem uma rodagem bem grande, no futebol internacional e também aqui no Brasileiro, onde ele jogou no Vitória, no Botafogo e também no Joinville. Atleta revelado nas próprias categorias de base do Vitória, quando surgiu com bastante destaque lá em 2010 e teve o principal ano, em 2012, na disputa da Série B. Também pelo Botafogo conseguiu fazer uma boa temporada, principalmente no Brasileirão de 2014, foi emprestado em 2015 ao Joinville e em 2016 chegou no Estoril Praia. Fez uma boa temporada lá em Portugal, tanto é que foi negociado com o tradicional Lens, da França, onde ele disputou a segunda divisão francesa naquela ocasião. Voltou para o Estoril Praia, passou também no Vitória de Guimarães e jogou no futebol japonês, no Vissel Kobe do Japão, com 33 partidas, um número bastante expressivo para a realidade japonesa em 2019, e no próprio Cerezo Osaka, na temporada de 2021, antes de chegar no Al-Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, onde passou por 2 temporadas. Então vinha jogando com frequência também na Arábia, no último ano foram 25 jogos com um gol marcado e agora no próprio Vitória. É uma opção mais cara, mas também de grande referência, está livre no mercado, seria bem mais fácil da gente imaginar, por exemplo, uma negociação. 1,87 m de altura, destro, faz mais ali pelo lado direito, pode deixar sua opinião sobre o zagueirão Dankler aqui embaixo nos comentários. Seguindo com o nosso vídeo, quero passar um outro zagueiro, esse um pouco mais barato, em relação, por exemplo, às outras opções que eu irei mencionar no vídeo, que no caso é o zagueiro Everson. Jovem, tem apenas 25 anos de idade, acho que se encaixa tranquilamente dentro da realidade do Santa Cruz.
ele que atualmente joga no futebol da Armênia, e é uma equipe chamada Urartu. Ele disputou apenas 5 jogos nessa atual temporada europeia, não teve, por exemplo, nenhum tipo de grave lesão ou algo nesse sentido, mas acabou ficando livre no mercado, né, após a sua não renovação de contrato lá no futebol da Armênia. 1,90 m de altura, ele que é canhoto, pode fazer o lado esquerdo também pelo lado direito, revelado nas categorias de base do Bahia, onde surgiu com bastante destaque ali no ano como profissional, né? Ainda na temporada de 2016, participou de mais um jogo em 2017 e em 2018, 16 participações em Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, enfim, jogador bastante experiente. Bastante promissor naquele momento. Em 2019, no próprio Bahia, ele teve uma grave lesão, tanto é que ele fez apenas 2 jogos, ainda lá no comecinho do ano, na disputa do campeonato estadual. 2020 passou no Portimonense, em Portugal, com 2 partidas na equipe principal, voltou no Brasil e jogou no Paraná Clube, na reta final também daquela Série B. 2021 voltou para o Bahia, inicialmente na equipe sub-23, com 2 partidas no geral, e 8 no sub-23 e 8 na equipe principal, sendo grande parte delas também na disputa do campeonato estadual. E em 2022 jogou pelo meu Goiás, onde eu assisti algumas partidas dele, né, na disputa do campeonato goiano. Não foi um nome assim espetacular, mas o Goiás acabou optando pela sua não renovação de contrato, que era só até o final do campeonato goiano, porque já contava com bastante zagueiros ali no elenco. Mas eu achei um jogador interessante na bola aérea, também na saída de jogo, na sua marcação também. Eu achei um zagueiro interessante que poderia ter feito parte do elenco, por exemplo, na composição. Não para ser um titular, não para ser um grande destaque, por exemplo, dentro de uma Série A ou de uma Série B, mas acredito que, por exemplo, dentro da disputa de uma Série D do Campeonato Brasileiro, é um zagueiro jovem que possivelmente não tem um salário tão alto assim, tanto é que estava lá no futebol da Armênia, que é das ligas, né, do futebol europeu que paga mais barato, obviamente dentro da realidade do futebol europeu. Seria assim, uma opção bem interessante e eu gosto também das suas características. Pode deixar a sua opinião sobre o Everson aqui embaixo nos comentários. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um nome experiente também que voltou aos gramados em 2023, que é o Kleber Reis, zagueirão de 32 anos de idade. Você lembra dele? Ex-Santos, Coritiba, Paraná, futebol alemão, e atualmente em 2023 ele fez uma boa disputa do Campeonato Paulista da 3ª divisão com a camisa do União Suzano. Foram 19 jogos no Paulistão A3 com 1 gol marcado. Não renovou o seu... Assim, acabou o Campeonato Paulista, né, da 3ª divisão, ele acabou ficando livre no mercado, fez uma boa participação, foi titular em todas as partidas, né, no caso, nesta temporada com o clube paulista. Ficando livre no mercado, também acho aquela opção boa e barata, dentro da realidade financeira atual do Santa Cruz. É óbvio que era uma aposta muito arriscada, principalmente no caso do União Suzano, já que o Kleber Reis não jogava desde 2020, quando vestiu a camisa da Ponte Preta, em apenas 5 jogos. Ficou muito tempo parado, mas depois dessa disputa, por exemplo, do Paulistão, eu acho que pode ser sim uma aposta razoável para a Série D do Campeonato Brasileiro. O zagueirão experiente, é óbvio que o Santa também passa por uma reformulação e busca jogadores mais jovens, né, nesse momento da temporada. O Kleber Reis, que nos últimos anos também não teve um desempenho tão satisfatório. Eu gostei mais dele na Série B de 2019, vestindo a camisa do Oeste. Foram 21 partidas com 2 gols marcados. No Paraná, na Série A, em 2018, não conseguiu um bom rendimento. No Coritiba também, na 1ª divisão, em 2017, da mesma forma. E no Santos, né, quando ele voltou com uma grande expectativa lá do futebol alemão naquela mesma temporada, também não rendeu o esperado. Atleta revelado nas categorias de base do Paulista, quando iniciou no profissional ainda em 2010, teve uma boa passagem na Ponte Preta em 2012 e em 2013, onde foi contratado pelo Corinthians, fazendo uma boa temporada em 2014, com 25 partidas e 2 gols marcados, antes da sua negociação para o futebol alemão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se fosse o Kleber Reis antes dessa passagem no Paulista da 3ª divisão, eu ficaria com o pé atrás porque era muito tempo parado. Mas ele voltou, mostrou uma grande liderança, foi titular, um bom ritmo físico também. Eu acho que seria uma aposta interessante para a Série D. E olha que é jovem ainda, né? Tem 32 anos de idade, nós estamos falando de 37, 38, não é nenhuma aberração. Seguindo aqui com o nosso vídeo também, quero trazer os detalhes sobre o zagueirão Dedé. Você lembra dele? 34 anos de idade, ainda seguindo naquela dúvida se vai continuar ou não a sua trajetória. Enfim, resolvi colocar ele aqui dentro da lista também de possibilidades para o Santa Cruz. É óbvio que é um jogador um pouco mais alto, até chegou a especular algumas ofertas, né? Por exemplo, do Volta Redonda, para ele atuar em 2023, acabou que não acertou com nenhuma equipe. No ano passado, em 2022, ele até começa a temporada vestindo a camisa da Ponte Preta, fez apenas 2 jogos, teve uma grave lesão, acabou sendo negociado depois com o Atlético Paranaense, onde ficou bem mais no
no banco de reservas do que participou, né? Apenas uma partida na disputa da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado agora, contra o Tocantinópolis. Acabou o seu contrato ainda, onde ele rescindiu, né, melhor dizendo, o seu vínculo no Furacão no final do mês de agosto, e de lá para cá não fez sequer nenhuma partida. Então é um jogador também que tem aquela incógnita, né? Se for aquele mesmo Dedé, obviamente, do Cruzeiro, do Vasco da Gama, da Seleção Brasileira, do próprio Volta Redonda, né? Quando surgiu com bastante destaque lá em 2008 e 2009, obviamente ajudaria bastante. A gente não sabe o atual cenário dele. Ele que vem fazendo alguns trabalhos nas redes sociais, também posta algumas fotos treinando, enfim, mantendo ali a sua forma física. Quem sabe, né, um retorno do Dedé nos próximos anos. Zagueirão que tem 34 anos de idade atualmente, 1,92 m de altura, joga ali mais pelo lado direito, tem uma ótima saída de bola, antecipação, foi um zagueiro espetacular, principalmente naquela sua fase, né, vestindo a camisa tanto do Vasco da Gama até o começo de 2013, quanto no Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro, né, e tendo uma grave lesão. Pode deixar sua opinião a respeito do zagueirão Dedé. Seguindo no nosso vídeo, quero falar sobre uma opção um pouco mais barata também, que é o Betão, zagueiro do Águia de Marabá. E olha, a história do Betão realmente é incrível, né? Nessa atual temporada, desde o ano passado, ele já havia jogado muita bola, inclusive contra o próprio Santa Cruz, né? Vestindo a camisa do Tocantinópolis. Foram 33 jogos pelo clube do Tocantins no ano passado, com 4 gols marcados. E agora, em 2023, começou com tudo no Águia de Marabá, que também, né, está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil fez uma campanha surpreendente, inclusive eliminando o Botafogo da Paraíba e o meu Goiás na segunda fase, né, um jogo bem cruel, mas enfim, com o Betão fazendo uma ótima atuação também. Ele passou também um jogo muito bom também contra o Fortaleza, né? Acabou enfrentando o Fortaleza, foi eliminado, mais uma competição muito difícil, e foi campeão estadual, vestindo a camisa do Águia de Marabá. O Betão fez aquele golaço, né, de bicicleta contra o Remo na grande decisão e ainda converteu a cobrança de pênalti, que deu o primeiro título na história do Águia. Então o Betão, um zagueirão de experiente, 31 anos de idade, tem contrato até o final dessa atual temporada, também seria uma boa alternativa, visando aí, por exemplo, a zaga do Santa Cruz, um nome que é experiente, tem 31 anos de idade, mas principalmente pelo seu bom desempenho, agora recente, né, em 2023, faria sentido, por exemplo, buscar a sua contratação. Ele que é revelado nas categorias de base do Corinthians de Alagoas, passou ali também em vários outros clubes menores, né, como por exemplo o Guarani de Sobral, o CSE, o Central, né, o Central em 2015, a Jacuipense, Motoclube, e teve o primeiro destaque recente ainda na temporada de 2021, vestindo a camisa do Juventude do Maranhão, até chegar no Tocantinópolis, onde já tem essa experiência também na Série D do Brasileirão, tanto no ano passado quanto também nessa atual temporada, onde já entrou em campo em 2 ocasiões na 4ª divisão, vestindo a camisa do Águia de Marabá. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro zagueiro, esse que não atua desde o ano passado, mas que viu uma boa fase no CSA, que é o zagueiro o Wehrley, né, 34 anos de idade, ex-Vasco da Gama, Coritiba, Figueirense, Grêmio, Atlético Mineiro, enfim, bastante rodado também. Não gosto desse perfil de medalhão, mas a questão é que o Wehrley, ele fez uma boa Série B, por incrível que pareça, no CSA, no momento que ele já estava desacreditado ali, vindo em baixa, né, no Vasco da Gama, no Atlético Goianiense, e na Série B, pelo menos dos jogos que eu acompanhei dele pelo Azulão, fez uma boa campanha. Infelizmente teve uma grave lesão na reta final do ano e acabou não renovando, né, com o CSA para essa temporada. Em 2022 foram 34 partidas, 3 gols marcados e também uma assistência. Jogador que pode fazer as duas funções, né, tanto pelo lado direito do campo quanto também pelo lado esquerdo, livre no mercado, 34 anos de idade. Teve também outra boa temporada, além de 2019, né, pelo Vasco da Gama, foram 29 partidas, 2020 mais 19 oportunidades e em 2021 também com vários problemas de lesões, atuando apenas uma vez com a camisa do Atlético Goianiense na disputa da Série A. Atleta também experiente, revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, como quando começou no profissional, ainda na temporada de 2008. 2009 e 2010, sendo titular absoluto na defesa do Galo, também uma boa temporada com a camisa do Grêmio em 2012, né, marcando 9 gols em 49 jogos, passou no Grêmio, no Figueirense, também uma boa Série A pelo Figueirense em 2016 e pelo Coritiba em 2017, até ficar no Vasco da Gama por 3 temporadas consecutivas. Acho também um zagueiro interessante para a disputa do Campeonato Brasileiro, um pouco mais caro, né, do que os demais que eu mencionei no vídeo de hoje, mas para, por exemplo, um investimento maior ou algo nesse sentido, até mesmo o próprio jogador, né, querer retomar a sua carreira nessa atual temporada, seria sim uma negociação interessante. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, tanto sobre esses nomes, né, que eu passei aqui no nosso vídeo de hoje, quanto também sobre outras possibilidades que você assistiram, né, os outros campeonatos estaduais, algum jogador também do futebol do exterior ficando livre no mercado que você indicaria para o Santa Cruz. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. O nosso plano de membros, né, a partir de R$ 2,99, você encontra todas as informações aqui embaixo também para ter acesso em primeira mão dos nossos vídeos aqui do canal e também o apoiador, a Betsul, para você palpitar nos jogos do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!